O STF determina a abertura de investigação sobre um possível crime de genocídio cometido por autoridades do governo Jair Bolsonaro na terra Yanomami. Ontem, o presidente Lula assinou um decreto para combater o garimpo ilegal na região e afirmou que não vai mais autorizar a pesquisa de minerais em áreas indígenas, ao vivo, direto de Brasília. Quem traz todas as informações para a gente é a Natália Pazzi. Fala, Natália, bom dia. Oi, Carla, bom dia para vocês, ótimo dia para quem nos acompanha. A determinação, então, do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determina que se investigue integrantes do governo Bolsonaro por suposta participação em crimes contra indígenas. O objetivo é apurar a suspeita de genocídio, quebra de segredo de justiça e também delitos ambientais ligados à vida e à segurança dessas comunidades indígenas. Essa ordem abrange a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça, o Ministério Público Militar e também a Superintendência da Polícia Federal em Roraima. Os nomes das autoridades cujas condutas serão alvos aí de investigação não foram divulgados até o momento. O ministro do Supremo ele determinou ainda que o governo Lula garanta a retirada de garimpos ilegais em 7 terras indígenas e também fixou o prazo de 30 dias para a apresentação de um diagnóstico das comunidades com o respectivo planejamento e também cronograma de execução de medidas. Um decreto também foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, determinando uma série de medidas para enfrentar a emergência em saúde pública na reserva Yanomami. Esse texto, assinado pelo presidente Lula, tem também como alvo o combate ao garimpo ilegal. Ontem, Lula prometeu combater o garimpo ilegal na região. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami que precisa ser tratado com respeito. Ou seja, não é possível que alguém veja aquelas imagens que se viu e que eu tive a oportunidade de ver sábado passado e ficar quieto. Então nós resolvemos tomar uma decisão, parar com a brincadeira, não terá mais garimpo. Aqui vai demorar um dia ou dois, eu não sei. Pode demorar um pouco, mas que nós vamos tirar, nós vamos. Lula também ordenou à FAB o controle do espaço aéreo contra voos suspeitos e determinou que medidas sejam adotadas para apreender aviões e equipamentos. Esse trabalho vai ficar a cargo da Polícia Federal, do IBAMA e também de outros órgãos do governo. Esse decreto ainda prevê a atuação da Força Nacional de Segurança para proteger as equipes de saúde e também de assistência no território Yanomami. Valeu, Natália. Eu estava falando aqui para o Megali e para a Sheila da nossa distância, né, dessa realidade. A gente tem a Band News FM em Manaus, né? A gente tem ouvintes nessa região, mas eu confesso que eu, pessoalmente, nunca estive em uma área indígena e não conheço a realidade do garimpo. Então, nem uma coisa nem outra. Você vê o tamanho, né, que é o Brasil, o tamanho da complexidade dessa situação, mas algo é indiscutível. Tem gente morrendo, tem gente passando fome e tem gente sendo contaminada por mercúrio e outros metais pesados que são despejados no meio ambiente todos os dias. Muito embora seja uma situação complexa e haja espaço para subjetividades, a gente tem fatores muito concretos e que são muito delimitados, né? Tem gente morrendo nessa região. Agora a justiça vai definir, vai decidir se trata-se de fato de algo deliberado contra uma etnia específica e aí a saber, né, se o ex-presidente Jair Bolsonaro responderá ou não por crime de genocídio. E não só ele, integrantes do governo dele, inclusive, né? O Ministério dos Direitos Humanos publicou um relatório parcial sobre a crise humanitária em Roraima e apontou omissões do governo Jair Bolsonaro. E o Ministério Público Federal abriu investigação. É sobre isso que a gente conversa agora com a Cindy Lopes, nossa repórter jornalista em Manaus, que está aqui conosco. Cindy, bom dia para você. Bom dia para todos vocês.
Começando, falando sobre esse relatório preliminar feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que revela que o governo Bolsonaro recebeu 7 alertas para investigar a situação do povo Yanomami em Roraima. O documento apresentado ontem pontua que o antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela então ministra Damares Alves, teria agido com descaso frente aos processos encaminhados à pasta. São listados nesse relatório pelo menos 22 casos de omissão do Estado brasileiro que teriam colaborado diretamente com a crise humanitária entre os Yanomami. O levantamento cita, por exemplo, que a pasta ignorou a primeira morte de Covid entre os Yanomami, se isentando das responsabilidades, e que o Ministério foi contra o fornecimento obrigatório de água e leitos de UTI para os Yanomamis durante a pandemia de Covid-19. Agora, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento que vai apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária que o povo Yanomami está enfrentando hoje ali na terra indígena. Segundo o Ministério Público, há muitas evidências que apontam para a responsabilização do governo federal. Então, o órgão quer investigar as ações e omissões dos gestores e políticos que podem ter colaborado para essa situação atual das comunidades que vivem na terra indígena Yanomami. Outra situação também é que o Ministério Público vai apurar, investigar as falas do governador de Roraima, Antônio Denário, durante uma entrevista à Folha de São Paulo. Denário chegou a dizer que os indígenas Yanomami, abre aspas, precisam se aculturar e que não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho, fecha aspas. Essa afirmação ocorreu quando o governador respondia sobre os projetos que o governo do estado mantém na terra indígena Yanomami. O Ministério Público, então, instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade do governo do estado de Roraima também nessa situação. O MPF entendeu que as falas do governador, Antônio Denário, foram discriminatórias contra o povo Yanomami, menosprezando a cultura e o modo de vida tradicional dessa população. O documento foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Bom, essa é uma ideia muito disseminada entre o bolsonarismo, a de que o índio não quer ser índio. O índio quer celular, o índio quer Wi-Fi, o índio quer viver em meio à civilização e, portanto, isso seria uma justificativa para passar boiada. Ou, no caso, passar o trator, ou, no caso, passar a peneira e simplesmente acabar com reservas indígenas. Pode até haver indígenas, que preferem viver dessa maneira, mas certamente existem aqueles que não preferem, que querem manter a sua cultura, que querem manter o seu estilo de vida, e é uma atribuição, uma obrigação do governo proteger essas culturas do garimpo ilegal, por exemplo. E não foi isso que a gente viu. Em relação a palavras, a gente já viu muito incentivo de Jair Bolsonaro à passagem desse trator, como na ocasião em que ele elogiou a cavalaria americana porque fez aquilo que a brasileira deveria ter feito, dizimar os indígenas locais. Ou quando disse que ia acabar com aquela brincadeira de fiscalização e aplicação de multa e permitiu o garimpo irrestrito naquela região. Ou quando disse que em seu governo não haveria 1 centímetro de terras demarcadas. Então as palavras, as declarações e as palavras têm peso quando elas saem da boca de um presidente, estão aí. O que será apurado agora é se há assinatura do presidente em algum papel determinando ações que tenham levado os Yanomamis à situação deplorável em que estão agora. Obrigado, Cindy. Para vocês. Bom, em entrevista à Band News FM, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, disse que sim, que decisões tomadas pelo governo passado, no mínimo, agravaram a crise na terra Yanomami. Houve uma série de, o que eu chamaria de omissões, que, sem dúvida, levaram, no mínimo, ao agravamento das condições, no mínimo. Por exemplo, houve uma série de decisões que muitas vezes foram na direção contrária das necessidades dos povos indígenas. Falo, por exemplo, como opiniões no sentido de afastar ajuda emergencial, no caso dos povos indígenas, a negativa da gravidade da situação sanitária. Segundo ele, é preciso responsabilizar os culpados.
todos os cuidados necessários, mas com a celeridade que a coisa exige, para que não haja erros em termos de responsabilização. E vou repetir, se a gente não for capaz de responsabilizar aqueles que deixaram essa tragédia acontecer, o Brasil não vai se tornar um país. E é essa a nossa preocupação agora. Não existe como fazer um país com pessoas irresponsáveis. Não existe como transformar isso aqui num país digno do povo brasileiro, né? Digno para o Brasil, se nós não formos capazes, pelo menos, de oferecer respostas a esse tipo de violação. Sobre um possível crime de genocídio cometido no governo Bolsonaro, Silvio Almeida pediu cautela, mas disse que há elementos para embasar as investigações. Nós precisamos saber se todos os elementos, tal como nós estamos observando, convergem para isso. E há fortes indícios de que converge para isso, de que é possível que isso aconteça. Mas o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania vai colher todos os elementos e enviar às autoridades responsáveis para que haja apuração mais rigorosa. De acordo com o ministro, vários alertas sobre a crise humanitária foram feitos nos últimos anos, inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, ouça isso aqui, ó. Em um ofício da Fiocruz, remédio contra a malária destinado ao povo Yanomami foi desviado. Adivinha para quem? Estão sendo vendidos esses medicamentos no garimpo. O destaque chega agora com a Gabriela Souza. Desculpa, a Luana Bernardes vai trazer a informação pra gente. A Fundação Oswaldo Cruz pede ao Ministério da Saúde que seja apurado o suposto desvio de medicamentos que estariam sendo vendidos por garimpeiros na terra indígena Yanomami. A instituição enviou informações sobre o lote para rastreio em um ofício encaminhado à pasta. A distribuição do medicamento artesunato mais mefloquina seria destinada aos indígenas contra a malária. O Ministério da Saúde disse que apura a denúncia. Ainda nesta segunda-feira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os recursos do Fundo Amazônia serão usados para auxiliar o povo Yanomami. Segundo ela, o dinheiro, cerca de R$1 bilhão, será destinado para tratar da fome e de doenças que atingem os indígenas da região. Essas ações emergenciais, elas estão sendo do Fundo Amazônia, eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades. Marina Silva deu essa declaração depois de ter se reunido com a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja Schulze. O Fundo Amazônia foi criado em 2008, mas teve as ações paralisadas em 2019, no início do governo Jair Bolsonaro, e está sendo retomado neste atual governo. Lembrando aqui, você pode contribuir, você pode ajudar o povo Yanomami por meio da campanha da Central Única das Favelas e da Frente Nacional Antirracista, que tem o apoio da Band. Para doar, fazer um Pix de qualquer valor, viu? Pode ser aquele que você tem, não tem problema. Você usa o e-mail doações@cufa.org.br. doações@cufa.org.br. Uma nova denúncia aponta que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, apresentou dados falsos à Justiça Eleitoral sobre voos de helicópteros feitos durante a campanha do ano passado. A informação está aqui no estado de São Paulo. Ao prestar contas, o ministro informou que as viagens, 23 no total, foram feitas por 3 cabos eleitorais no Maranhão. Aquela história lá de visitar bases e coisa e tal. Só que os nomes das pessoas que estavam lá, os passageiros, são de um casal e da filhinha deles de 10 anos de idade, que moram em São Paulo e dizem que não fazem a menor ideia de quem seja Juscelino Filho. Não conhecem o político. Onde é que está o nó? É que esses voos, de acordo com a reportagem, custaram R$385 mil e foram pagos com dinheiro do fundo eleitoral. A família teria passado por 14 cidades diferentes e entre os destinos está a Fazenda Alegria. Ai, a coincidência. Isso que é interessante, uma das propriedades de Juscelino Filho.
aquele que eles dizem não conhecer. A fazenda é a mesma por onde passa aquela estrada sobre a qual a gente falava ontem, construída com dinheiro do orçamento secreto, destinado pelo ministro, e que custou 5 milhões de reais. Então vamos só resumir aqui o que está acontecendo. Tem uma fazenda cujo acesso era bastante complicado, a ponto de, bem complicado mesmo, estrada de terra, quando chovia, era quase intransponível, a ponto de o ministro ter construído uma pista para pouso de pequenos aviões na própria fazenda. Com o dinheiro do orçamento secreto, o ministro foi lá e construiu uma estrada de 20 quilômetros, lisinha, que agora melhorou demais o acesso à própria fazenda. Tudo isso, assim, a prefeita é irmã dele, o cara que aprovou é um correligionário, enfim, tudo ali passa por amizades muito próximas e laços familiares. Aí, tem essa família, que a gente ainda não sabe quem é, mas que passou por 14 cidades diferentes usando um voo pago com dinheiro público. E entre essas localidades está a própria fazenda do Juscelino Filho. Olha que coisa interessante. Fica parecendo que o ministro recebe 400 mil reais do fundo eleitoral e aluga o avião para amigos. É o que fica parecendo. Até porque ele não quis comentar o caso. Ele preferiu não dar explicações. Ele foi procurado pelo estado de São Paulo. A empresa de táxi aéreo responsável pelos voos, a Rotorfly, atribuiu o problema a um erro no sistema. E mais não disse. Um penduricalho criado sob alegação de excesso de trabalho vai beneficiar com até 11 mil reais por mês integrantes do Ministério Público Federal. O valor será pago a procuradores em férias, licença ou recesso e aqueles afastados para atuar em associações de classe. Na prática, mesmo sem dar expediente, os membros do MPF, que já têm 60 dias de férias por ano, poderão ganhar um adicional de 33%. E assim receber acima do teto constitucional, que hoje é de R$ 39.300, o salário de um ministro do STF. O novo penduricalho prevê um dia de descanso para cada 3 dias de trabalho ou pagamento em dinheiro. Aí, Sheila. Olha! A nossa gestora. Fica a ideia, então, Fica a ideia, isso? Aqui a Sheila não é gestora, não. Aqui ela é âncora e ela vai também lutar por esse benefício, esse direito. Um dia de descanso para cada 3 de trabalho. Então, como o trabalhador brasileiro em geral tem já, né? Isso. Segunda, terça e quarta você trabalha. Isso. Aí na quinta, não. Aí você trabalha na sexta. Sábado, domingo, não é de ninguém, óbvio. Aí segunda, terça. Aí na quarta da outra semana, não tem que trabalhar. Olha aí. Mas se você trabalhar... Aí você ganha o dia, né? Além do Isso é uma escala parecida com o de médicos, mas médicos, que trabalham 3 dias direto mesmo. Muitas vezes passam 70 horas no hospital. Tá? Em mais de muitas vezes, né? Se eu precisar da Lindora às 4 horas da manhã no prédio do Ministério Público, ela vai estar lá? Se a gente quiser uma entrevista com o Augusto Aras às 5 horas da manhã de um sábado, ele lá estará? Nesses 3 dias de trabalho para justificar esse dia de folga? Ou não? É horário comercial? A pergunta é retórica, porque a gente já sabe a resposta. É claro que é horário comercial e é claro que isso aqui é um absurdo. Que mais, Carlinha? Bom, em julho do ano passado, o Conselho Nacional do Ministério Público havia publicado uma recomendação para que o benefício já existente para juízes fosse estendido também a todo o Ministério Público. Na época, o Conselho Nacional do Ministério Público afirmou que se tratava de uma orientação. Tá? Não é determinação, é orientação. Agora, no entanto, o órgão, presidido por Augusto Aras, definiu regras para a concessão do benefício por meio de uma resolução aprovada em dezembro e publicada na última sexta-feira. Excesso de trabalho. Quem é que não está com excesso de trabalho nesse país? Quem é que, estando trabalhando, não está com excesso de trabalho? A pessoa que está lá numa obra, o capacete carregando cimento, não está com excesso de trabalho? Sim, o trabalho intelectual também cansa. Mas quem é que mereceria mais uma folga a cada 3 dias de trabalho? Um professor tem que encarar uma escola pública, seus perigos, seus desafios, né, suas indisciplinas, agressões eventualmente? Ou um membro do Ministério Público Federal? Um estivador que carrega saco de cimento no Porto de Santos, problema na coluna, mora longe,
ou integrante do Ministério Público Federal. Tá todo mundo com excesso de trabalho. A vida não tá mansa para ninguém. Ou melhor, no topo do serviço público, topo, tá? Tô falando de policiais, não tô falando de médicos que trabalham em hospitais nas periferias, em áreas remotas. Nem de professores. Não tô falando muito menos de professores. No topo do serviço público, a vida fica cada vez mais mansa. Bem, mais 225 envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro são denunciados pela Procuradoria-Geral da República e quem traz os detalhes é o Leandro Aislan. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra mais 225 envolvidos nos atos criminosos do último dia 8 de janeiro em Brasília. Ao todo, já são 479 alvos de participação nos ataques à sede dos três poderes da República. Nesta sexta leva de denúncias da PGR, foram incluídos detidos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Eles são acusados de associação criminosa e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Ainda ontem, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de mais 40 detidos naqueles ataques às sedes dos três poderes. A ação foi movida pela Advocacia Geral da União e busca reparar os danos causados ao patrimônio público na invasão ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao prédio do Supremo Tribunal Federal. No STF, a presidente Rosa Weber encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra Valdemar Costa Neto. A decisão ocorre após as declarações do presidente do PL sobre a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Na semana passada, ele afirmou que vários integrantes do governo Bolsonaro tinham em casa propostas similares com alternativas para impedir a posse de Lula. O presidente do PL, que pode ser ouvido pela Polícia Federal, admitiu que ele mesmo recebeu várias sugestões, mas tomou cuidado para triturar os papéis. Aí sim, né? Valdemar Costa Neto disse, no entanto, que Jair Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei. A minuta do golpe, encontrada na casa de Anderson Torres, defendia a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para invalidar a eleição de Lula. Como já era previsto, Jair Bolsonaro entra com pedido para renovar o visto americano. Destaque de Arthur Coelho. O escritório de advogados que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro confirma que ele entrou com pedido de visto de turista americano. A medida já está sendo analisada pelas autoridades do país. O antigo visto expirou nesta segunda-feira. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o advogado Felipe Alexandre diz que o político vai permanecer nos Estados Unidos enquanto o processo estiver pendente. O advogado diz ainda que o presidente deve decidir se usará ou não os 6 meses completos caso a mudança no visto seja aceita. Ele está em Orlando, na Flórida, desde o dia 30 de dezembro, véspera do final do governo. No último fim de semana, o senador Flávio Bolsonaro chegou a dizer que o pai não tem prazo para voltar ao Brasil. O presidente Lula espera fechar o Tratado de Livre Comércio entre países do Mercosul e a União Europeia até o fim desse semestre. Declaração dada ontem em Brasília, depois do encontro com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Caso o acordo seja mesmo concretizado, a expectativa é de que mais de 90% dos produtos de cada lado deixem de ser tarifados. Ao lado de Scholz, Lula ressaltou a importância da relação entre os dois países. Eu quero dizer ao chanceler Olaf Scholz que nós vamos fechar esse acordo, se tudo der certo, quem sabe até o meio desse ano, para que a gente tenha um acordo e comece a discutir outros assuntos, porque temos muitas coisas pela frente e não apenas esse acordo União Europeia. Aliás, nós queríamos que a Alemanha contribuísse para que a Organização Mundial do Comércio voltasse a funcionar. No mesmo encontro, Lula propôs a criação de um novo grupo para tentar mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Segundo ele, os russos erraram ao começar a guerra, mas quando um não quer, dois não brigam. Mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não brigam. É preciso que queiram paz. E até agora, eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. E por isso que eu tenho proposto a criação de um outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil eles já tinham parado. Mas ao mesmo tempo eu sei que eles começam uma coisa e depois não sabem como termina. Quando um não quer, dois não brigam. Até onde eu sei, a Ucrânia não queria ser invadida. A Ucrânia não queria ter boa parte de sua população assassinada, dizimada. Não queria ter algumas de suas cidades completamente destruídas e a sua economia jogada na latrina. Não queria também que parte de seu território fosse anexado pela Rússia.
Enfim, não queria viver essa selvageria que a gente está vivendo há quase um ano. Quase um ano? Né? Quase um ano. Qual é a responsabilidade? Esse é um tema interessante, porque é um daqueles em que opiniões de petistas e bolsonaristas acabam desaguando na mesma parte do mar. No caso de bolsonaristas, por um certo entendimento de que Putin representaria os valores tradicionais, a masculinidade, essas bobagens todas. E no caso do lulismo, por um certo fetiche com a antiga União Soviética, aquele cheirinho de comunismo que ainda paira no ar e que acaba mexendo com os instintos de alguns... de algumas pessoas proeminentes. E Lula agrada a própria base com esse tipo de declaração. Não existe lado bonzinho e lado malvado na história, né? Existem lados certos e lados errados. Então, aqui ninguém está dizendo que a Rússia, a Ucrânia é uma santa e a Rússia é o capeta em pessoa. Não é isso. A Ucrânia também tem um histórico ali de tolerância com grupos neonazistas, há suspeitas de corrupção no governo Zelensky, então não tem nada de paraíso na terra ali. Agora, há lados certos e há lados errados. E nesse caso em particular, o lado certo é a Ucrânia, o lado errado é a Rússia. Não há o que se discutir. Há um lado que está atacando e outro que está defendendo. Um lado que quer manter a sua soberania e outro que quer impor a sua autocracia. Há um lado certo e um lado errado. Qual foi o pecado da Ucrânia? Permitia a disseminação de grupos neonazistas. Bom, grupos neonazistas temos nós aqui, né? A gente falava aqui, no Brasil, 300 células já foram descobertas, já foram detectadas. Acontece que não são neonazistas que governam a Ucrânia. Não trata-se de um governo de extrema-direita, não. A Ucrânia aliou-se à OTAN. Esse é um dos principais argumentos, Sim. Inclusive, né? Bom, a gente pode questionar a existência da OTAN num contexto em que não existe Guerra Fria. Agora, a OTAN existindo, a Ucrânia está exercendo a sua liberdade, o seu direito à autodeterminação a buscar uma aliança com o grupo. Ou a Ucrânia está destinada a ser para sempre uma sub-Rússia, a ficar para sempre sob o guarda-chuva russo por causa de um histórico soviético que já não existe há 30 anos. Por que a Ucrânia não teria o direito de buscar a OTAN? Mas e Cuba? E se fosse do lado dos Estados Unidos? Já foi. Cuba é uma nação comunista há 70 anos. Sim, e houve o bloqueio. Houve bloqueio, houve sanções econômicas, mas nunca houve uma invasão terrestre. É bem diferente. Então, aqui, nesse contexto, não se trata de dizer que um lado é bom e outro lado é mau. Mas um lado está errado e outro lado está certo. E o Brasil está ficando neutro frente a uma injustiça. A gente fala tanto de genocídio aqui no Brasil, dos nossos Yanomamis, da nossa população com Covid, estamos ficando neutros em relação ao genocídio que está ocorrendo no outro lado do mundo. Falar de economia agora, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta a defender a reforma tributária e ouve da indústria pedidos pela redução de impostos. Fala aí, Mayra de Jaimo. A reforma tributária, a agenda de crédito e a questão regulatória foram os temas destacados pelo ministro da Fazenda. Em reunião na Fiesp, Fernando Haddad falou sobre as prioridades do governo na área econômica. A ideia, segundo ele, é conseguir a aprovação da reforma tributária e de um novo arcabouço fiscal no primeiro semestre deste ano. Haddad contou sobre uma reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo ele, o próximo passo é desengavetar iniciativas para reduzir os juros e democratizar o crédito. Por fim, disse acreditar na reindustrialização do país a partir da energia renovável. O ministro ressaltou que o Brasil é um dos maiores produtores limpos e atrai muito interesse internacional, mas ainda precisa resolver questões regulatórias. Vejo muito interesse no Brasil e eu penso que esse interesse será crescente se nós aceitarmos o passo dessas 3 grandes agendas: a fiscal, a de crédito e a regulatória no sentido amplo, com foco na regulação com vistas à reindustrialização.
No encontro, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, afirmou que abrir mão de parte da arrecadação do setor neste momento vai promover crescimento e gerar retorno em pouco tempo. Para isso, ele sugere 2 medidas, entre elas a redução do IPI. Para conseguir uma reforma tributária com êxito, eu não tenho dúvida que se o senhor pensar um pouco e decidir baixar as alíquotas da indústria de transformação, o senhor poderá obter sucesso e a indústria de transformação vai trazer para o senhor em dobro qualquer potencial inicial perda de arrecadação. Ainda são apuradas. Desculpa, Carla, você ia Não, seguir imagina. adiante? Ainda são apuradas, mudando aqui de assunto, as causas do acidente que deixou 4 mortos, sendo 3 adolescentes em Minas Gerais. A gente falou desse assunto aqui ontem, né? E hoje tem mais informação chegando com a Bruna Vale. A polícia investiga as causas do acidente com um ônibus que matou 3 adolescentes e um membro da comissão técnica de um time de futebol amador. O veículo caiu de uma ponte na BR-116, à altura do município de Além Paraíba, na zona da Mata Mineira, na madrugada dessa segunda-feira. Os jovens do Esporte Clube Vila Maria Helena voltavam para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, após terem conquistado um título de um campeonato de base em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. Segundo Johan Santos, atleta da equipe que sobreviveu à queda, o motorista corria muito ao longo da viagem. Nas curvas, em vez de o cara ir a 60, ele estava indo a 90. Aí, eu dormi, quando eu acordei, a gente já estava no chão. Procurada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que as documentações da empresa e do veículo estão regulares. A LG Turismo, empresa que fechou o transporte dos atletas, lamentou a tragédia e diz que colabora com as investigações. Mais um acidente envolvendo o ônibus deixa mortos, dessa vez foi no Paraná. Informações ao vivo com Lorena Pelanda. Onde é que foi esse acidente, Lorena? Bom dia. Ótimo dia a você, Megali, a todos. 7 pessoas morrem após um ônibus tombar na BR-277, no município de Fernandes Pinheiro, a 150 quilômetros de Curitiba. Esse acidente foi na madrugada de hoje. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou. O ônibus saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e seguia para Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há feridos que foram encaminhados para hospitais da região. Ainda não há mais detalhes da quantidade de vítimas e também as causas do acidente, já que essa ocorrência ainda está em atendimento. A gente traz mais informações aqui ao longo do dia. Bom, em São Paulo, a Polícia Civil pede a prisão preventiva da estudante acusada de desviar quase R$1 milhão da festa de formatura de medicina da USP. Alicia Miller, de 25 anos, foi indiciada por ter cometido 9 vezes o crime de apropriação indébita. Lembra que a gente falava sobre isso na última semana? Conta aí, Reni Ravanelli. O Ministério Público de São Paulo vai analisar a proposta de indiciamento da Polícia Civil no caso da estudante de medicina da USP acusada de desviar R$927 mil da festa de formatura da turma. Alicia Miller foi indiciada por apropriação indébita cometida 9 vezes. O dinheiro dos colegas, segundo a investigação, teria sido usado por ela para fins pessoais, como aluguel de imóvel e carro e compra de aparelhos eletrônicos. A polícia também pediu a prisão preventiva da estudante. O MP vai avaliar as conclusões do delegado e pode pedir investigações complementares. Vamos agora trazer informação daquele caso horrendo do Piauí, onde a Polícia Civil apura se o suspeito de estuprar e matar o homem que é apontado como que estuprou e matou uma estudante foi durante uma calourada, se ele teve ajuda de outra pessoa. Yumi Cuano. Estudantes, amigos e familiares de Janaína da Silva Bezerra se reúnem em protesto na Universidade Federal do Piauí após a jovem ser estuprada e morta em uma calourada. As manifestações aconteceram ontem durante todo o dia. Após o crime, a universidade divulgou nesta segunda uma portaria que suspende a realização de eventos festivos nos campi. A jovem era estudante de jornalismo e o crime aconteceu na madrugada de sábado. Segundo a polícia, ela já chegou sem vida ao Hospital da Primavera, em Teresina, com marcas no rosto e em diversas partes do corpo. As investigações apuram se Thiago Barbosa, principal suspeito do crime, teria agido sozinho. Ele teve a prisão convertida para preventiva. No depoimento, o suspeito disse que a jovem passou mal durante uma relação sexual consensual, mas a cunhada da vítima, Andresa Maria, diz que a história é confusa.
Disse que ficou com ela 2 da manhã. Aí ela desmaiou. Aí depois 4 da manhã ficou de novo. Aí ela desmaiou. Meu Deus, por que não chamou a ambulância? Ajuda no primeiro desmaio. Não tem lógica, não tem lógica. Esperou das 9 horas da manhã a menina morta. Eu acho que ele não sabia o que fazer. Tiago Barbosa pode responder por feminicídio. E na Espanha, a justiça vai decidir se Daniel Alves continua preso ou vai responder em liberdade à acusação de estupro. Fala Yuri Queiroga. A defesa da mulher que acusa Daniel Alves de agredi-la sexualmente em uma casa de shows em Barcelona tem até 5 dias para contestar o pedido para que ele responda ao processo em liberdade. Nesta segunda, um dia antes do fim do prazo concedido pela Justiça Espanhola, os advogados do jogador protocolaram um recurso pedindo que ele deixe a prisão. Daniel Alves segue na penitenciária de Brians 2, no entorno de Barcelona, desde o dia 20 de janeiro. Ontem, em entrevista ao canal espanhol Telecinco, o advogado Cristóbal Martel disse confiar em uma decisão favorável da Justiça. Ele tenta convencer as autoridades de que não há risco de Daniel Alves fugir do país. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, turma! Aí na Band News FM, nesta terça-feira cedo, né? É isso aí, um abraço pra Carla Bigato, pra nossa querida Sheila Magalhães e pro nosso buzambiense aí, né? O Begali. Neto do Tenente Begali, já falei isso 1000 vezes, mas algo dito uma vez só permanece inédito. Nelson Rodrigues. E lá no Rio a coisa ferve, hein? Porque o Volta Redonda ganhou do Vasco da Gama por 1-0 e o Pedro Raul, que custou uma fortuna de Goiás para São Januário, não jogou nada, perdeu um pênalti. A coisa tá feia lá, hein? E no mais. Bem, gente, então rapidamente aqui quero repetir que o Volta Redonda então ganhou do Vasco da Gama por 2-1. E o Pedro Raul, rapaz, que veio a peso de ouro de Goiás para São Januário, ele perdeu um pênalti. Perderam lá em Cariacica, Espírito Santo. Volta Redonda 2, Vasco 1. E agora o Jô, rapaz, o Jô que já teve, é um bom artilheiro e tal, jogou no exterior, jogou em muitos times do Brasil, ele foi para a Arábia. 5 dias atrás ele foi apresentado. Ontem ele pediu demissão. Não gostou daquela vida monótona lá na Arábia e deu o cano lá. Ei, Jô, assim não dá. Fica aí, rapaz. Porque você tá quase encerrando a carreira, você fica aí e ganha muito dinheiro. Se não tivesse ido, pô. Você sabia que o futebol de lá é horroroso. Um abraço pra vocês e até amanhã.